para a China. Ô Zé, direto lá ao bloco 1, ao fato, o que você colheu para a gente aí sobre esses tamanhos do lulismo e do bolsonarismo após a eleição? Kennedy, antes de chegar lá, vou fazer um pouco de suspense, tá? Porque deu um trabalho tão grande para calcular esses negócios. E, aliás, o trabalho não foi só meu, foi mais do IPEC do que meu, que o IPEC e a Márcia Cavalari, quem eu agradeço por terem feito umas contas aqui que eu sozinho não seria capaz de fazer. Mas antes de chegar no tamanho do bolsonarismo e no tamanho do lulismo, queria colocar um pouco em perspectiva. Você já começou a fazer isso dando uma comparação com alguns dados que já saíram, inclusive, mas eu queria mostrar um pouquinho mais a fundo o que significam esses. Vamos colocar da seguinte maneira, para simplificar, tem número para caramba aqui, Kennedy. Olha só o tamanho, a quantidade de número aqui. Eu não vou torturar vocês com tudo isso daqui. Vou tentar dar uma resumida. Suprassumo do Toledol hoje. Exatamente. Toledol Vamos lá. quase entrou no manual da Folha, mas felizmente Otávio Frias Filho falou: não, aí já é demais. 41 de ótimo e bom contra 24 de ruim e péssimo. Por que que eu gosto de usar os dois? Porque é importante você saber quantos que acham ter uma avaliação positiva, menos aqueles que acham uma avaliação negativa. Porque você pode ter uma avaliação de 41 e um regular maior ainda e ter pouca gente achando o governo ruim ou péssimo. Então, eu gosto de subtrair um do outro, que dá 17 pontos de saldo positivo para o Lula. Esses 17 pontos, é muito ou é pouco? Né? Essa que é a pergunta que é mais importante. E para respondê-la, a gente só tem um jeito de fazer, que é comparar o Lula com ele mesmo, para saber como foi o desempenho do Lula. O IPEC, como a gente sabe, é o herdeiro do IBOP. São as mesmas pessoas, a mesma metodologia, os dados são absolutamente comparáveis. Segundo as medições do IBOP e agora do IPEC, esse é o 33º trimestre do Lula como presidente da República. Nos outros dois mandatos ele cumpriu 32 trimestres e agora primeiro trimestre, um terceiro mandato. Então dá para a gente comparar e a gente tem pesquisa todo mês de março, todo mês de junho, todo mês de setembro, todo mês de dezembro, para todos os anos que o Lula foi presidente, 2003, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10, né? E agora 2023. Pois bem, nesses 33 trimestres, esses 17 pontos estão em que lugar na escala de saldos trimestrais do Lula? Estão em 27º lugar, que mostra que ele está muito abaixo da média, tanto do primeiro mandato, quando ele teve uma média aí de 21 pontos de saldo positivo, e foi um mandato complicado, porque teve um mensalão no meio, quando ele perdeu muita popularidade, chegou a ter saldo negativo, e os 55 pontos de média de saldo que ele teve no segundo mandato, que é recorde absoluto mundial, né? Foi uma coisa extraordinária que nunca tinha se visto nada igual, pelo menos no Brasil. Pois é, ou seja, Pois é um retrato da dificuldade desse começo de governo dele. Claramente é um início de governo mais difícil. A gente até pode falar que no meio desse caminho todo aí teve a prisão, a Lava Jato, a demonização da política, mas o Lula herda uma situação do Bolsonaro e tem um começo de governo difícil. E essa percepção está na pesquisa. Exatamente isso, Kennedy. A pesquisa ela é a melhor síntese de um monte de fatores, né? Então entra aí a economia, o bolso, que é sempre o mais importante de todos eles. Tem o aspecto moral e ético, que são a decorrência da Lava Jato, o desgaste provocado pela Lava Jato, e tem um fator novo que vem de 2018 para cá, 2017, 18 para cá, que é a polarização, que é um fenômeno novo. Eu vou tentar demonstrar isso por quê. E isso muda o arcabouço da nossa análise até. Mas vamos lá para a nossa resposta, então, Kennedy. Qual o tamanho do lulismo e do bolsonarismo nesse começo Pós-eleição. de pós-eleição, né? No 33º trimestre do Lula presidente? Pois bem, tem várias maneiras que a gente poderia responder. Então, essa pesquisa do IBOP, do IPEC, desculpa, ela, além de perguntar se a avaliação, que Eita, deu uma travadinha aqui, ó. Epa,
Travou um pouco o Zé ali, ó. O Zé está falando para a gente, ele analisou a pesquisa IPEC que saiu no domingo, uma pesquisa que traz uma avaliação desse começo de governo do Lula. E houve vários cruzamentos feitos hoje, que o Toledo pediu, para a gente averiguar o tamanho do bolsonarismo e do lulismo após a eleição. O Zé estava começando a falar sobre esses dados e explicar o que isso traz para a gente, que informações tem. Aí ele contou, primeira coisa, né, que essa percepção de começo de governo é muito guiada pela, é, pela economia, né? O sentimento que a pessoa tem no bolso. Tem toda a questão do aspecto moral e ético que ficou em debate no Brasil nos últimos anos, com a Lava Jato em foco, o próprio Bolsonaro, né? Ele é um fenômeno dessa demonização da política. A gente está tentando aqui, eu estou conversando com o pessoal para a gente Eu voltar voltei. a colocar o Zé. Boa, voltou. Zé, retoma aí. Fiquei Desculpa aí, enrolando aqui, Kennedy. Zé, até Foram você números voltar. demais. Obrigado, eu vi. Você estava enrolando bem, Kennedy. Eu gostei. Eu quase não te interrompi. Falei, tá falando melhor que eu. É Manda que foi ficha. número demais, o Zoom não aguentou. Falou, não, Vai lá, chega. bora. Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo que tem várias maneiras de você medir o tamanho do lulismo. Se você vai pela confiança, você chegaria a um número exagerado, 53% confiam no Lula. Mas a gente sabe que isso daí não significa a mesma coisa, né? Se fosse pela aprovação, seria maior ainda. 57% aprovam o governo, mas o cara pode aprovar o governo e não ser lulista. É, se a gente for pelos que acreditam, que concordam com a frase Lula é do povo e está trabalhando pelos mais pobres, seria 61%, também é uma medição exagerada. E por aí vai. O que eu fiz? O que eu pedi para o IPEC fazer? Eu pedi para eles pegarem todas essas perguntas e irem dizendo: olha, quem diz que confia no Lula, que aprova o governo, que o Lula está trabalhando pelos mais pobres e que o Brasil está mais bem visto lá fora. A resultante disso deu 39%. E eu estou chamando esse de o coração do lulismo. São aqueles que se enquadram em vários critérios que mostram simpatia pelo presidente, pelo governo e pela figura do Lula em si, né? 39% é muito parecido com os 41% de ótimo e bom, né? O que mostra que essa metodologia tem a ver, né? Sim. Agora vamos comparar com o Bolsonaro. Peguei quantos desconfiam do Lula, não confiam no Lula, 43%. Tá bom. Desses que desconfiam do Lula, quantos acham que o Bolsonaro é do povo e trabalhou pelos mais pobres quando era presidente? 32%. Daí já dá uma diminuída, entendeu? Aí, quantos dizem que o Brasil corre risco iminente de virar um país comunista? Cruzei isso também. E o resultado foi um bolsonarismo com 21%. Então, o lulismo com 39%, o bolsonarismo com 21%. Esses seriam os corações, digamos assim, o núcleo duro de um movimento político e de outro movimento político. Ou seja, Ou o seja, lulismo tem o dobro da força do bolsonarismo. Agora, sim, 21% de núcleo duro de bolsonarismo é relevante, né, Zé? ninguém mais tem, né? Tirando o Lula, ninguém mais tem esse Que percentual, outra certo? força tem no Brasil? E É, isso com o cara fora da presidência, o cara foi derrotado faz 5 meses, né? Vamos lembrar, né? O segundo turno foi dia 30 de outubro, então faz 5 meses que ele é um perdedor. Está fora do Brasil, acusado de tudo quanto é coisa, em caso Bolsonaro, das joias. embolsou as joias, tal. E mesmo assim, o cara tem 21% que ticam positivamente em todas as perguntas que se faz que dizem respeito a ele. E isso daí, então, o que isso me diz, Kennedy? Primeiro, que o Lula tem um capital político menor do que ele teve no primeiro mandato, menor, muito menor do que ele teve no segundo mandato. É uma situação que não é nada confortável, mas, por comparação, ainda tem praticamente o dobro do que o seu principal adversário. Agora, é começo de governo. Se a gente pegar o primeiro mandato do Lula como referência, tem uma barrigada para baixo. O ponto mais baixo vai ser lá em 2006, no final do mensalão. Aí tem uma recuperação econômica, aumento do consumo, e ele termina em alta na melhor avaliação do seu primeiro mandato. Não sei, obviamente não dá para a gente prever qual vai ser a trajetória do Lula 3.
mas o começo é um começo mais baixo, está abaixo da média, mas ele ainda tem um capital político significativo. Só para terminar, Kennedy, que já tem gente mais importante chegando aí, que é a Juliana Dalpiva, Não, mas eu termina só com calma, que queria... esse assunto é importante, porque fica Exatamente. muito claro também o seguinte: a força que consegue enfrentar o bolsonarismo na sociedade brasileira, por hora, é o Lula, né? Não tem uma outra Sim. força que consiga fazer esse trabalho, né? E aí eu fui pegar uma outra pergunta que o Globo publicou dessa pesquisa IPEC, que é: você gostaria que houvesse uma terceira via para Isso. acabar com a polarização política no Brasil? E deu um resultado muito grande, 57% disseram que sim, concordavam com essa frase parcialmente ou totalmente. Mas eu desconfiava que esse resultado é uma coisa assim, eu sou a favor da terceira via, não significa que eu vou votar num candidato da terceira via, entendeu? E aí eu tentei chegar numa medição de quantos desses que dizem que são a favor da terceira via votariam no candidato da terceira via. Como é que eu faria isso? Eliminando aqueles que votariam no Lula ou no Bolsonaro, certo? Então, se a Sim. gente já concorda que tem 39% de lulistas e 21% de bolsonaristas, eu pedi ao IPEC que pegasse as respostas de quem disse que queria que houvesse uma terceira via e descontasse aqueles que estão classificados, né, que ticaram positivo em todos os itens de lulismo ou de bolsonarismo. Sobraram 22% dos eleitores. Então, a real tamanho, o real espaço para a terceira via não é 57%, é 22%. Né? Não é desprezível, é um espaço. O problema é que não tem ninguém que consegue nem metade disso. Isso ficou Pois é, não provado votaram. na eleição. Há cinco Exato. meses a terceira via, ninguém da terceira via conseguiu É, chegar perto nem disso. metade disso. Agora, Nem metade digamos disso. assim, o mercado que eles têm a explorar é esse mercado de 22%, Interessante. e Uhum. que é mais ou menos equivalente ao do bolsonarismo. Né? Isso também é interessante. É Sim, uma força mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma proporção. Só que, claro, esse bolsonarismo, e aí a Juliana vai falar daqui a pouco sobre ele, é muito mais sim. energizado, é muito mais engajado, é muito mais treinado e está muito mais disposto até a cometer barbaridades como as de 8 de janeiro. Boa, Zé. Ó, Zé, Tiago Araújo, o percentual de ótimo está comparado aos adeptos ao lulismo na pré-campanha e aos que votaram em péssimo, e os que votaram em péssimo se aproximam da margem do bolsonarismo raiz na mesma época. Ele pensa assim. A Rosiane Arroxo ainda reflete a eleição. O Antônio Cardoso Neto, a pesquisa revela que há mais esperança que confiança, mostra muito cansaço. O Júlio César, 39% já o leva para o segundo turno em uma eventual reeleição. Falando aí do capital político do Lula, né? Ô Zé, faz a síntese aí para a gente poder seguir adiante, Então, porque já tem resposta escolhida do público para a pergunta. Então, a minha resposta é: o capital político do Lula é o dobro do capital político do Bolsonaro hoje. Resposta do público ainda reflete a eleição, os tamanhos do bolsonarismo e do lulismo. Então vamos aí para a enquete, está no ar aí, votem e vamos